Você não precisa ir além das suas forças. Você precisa dizer não quando for necessário. Dizer não, não no sentido de negativa, porque você não quer fazer alguma coisa. Dizer não quando não pode. Uma vez eu estava voltando para casa de ônibus lotado, estava um dia nublado e aquela aglomeração dentro do ônibus. Um passageiro tentou abrir uma janela para entrar um ar. A janela estava emperrada, já naquele ônibus velho, surrado, né? Não conseguia abrir a janela. Quando ele percebeu que muitas pessoas estavam olhando para ele, ele se sentiu um pouco envergonhado e de maneira irritada, né? Colocou mais força ainda e acabou quebrando os vidros da janela. Naquele momento, ele usou uma força além da que ele podia utilizar naquela situação. Ele quebrou a janela. Não conseguiu abrir. O que queria fazer não conseguiu. E conseguiu de outra maneira. Isso é um exemplo que a gente pode tirar sobre a nossa força. Será que nós estamos usando a nossa força de maneira adequada? Será que nós temos legalidade para ultrapassar o limite que aquela coisa que nós queremos alcançar e vencer impõe naturalmente? Então, nós precisamos ser humildes para dizer não, eu não consigo. Nós precisamos ser humildes para conhecer o nosso limite. Porque nós vivemos um momento em que dizem: você pode, você consegue, você pode. Não dizem como. Não dizem como fazer. Esses que dizem tudo pode são aqueles que acendem um pavio e fogem, né? E você fica realmente com a bomba na mão. E quando se percebe diante do fato, você diz: eu não consigo fazer, não posso ultrapassar esse limite. E quando ultrapassa com raiva, com ódio, com rancor, né? E se sentindo constrangido diante do que as pessoas estão vendo, estão olhando. Está todo mundo olhando para mim, eu vou fazer para provar que eu posso. E há aquelas pessoas que dizem: eu não aguento mais. As pessoas que dizem eu não aguento mais, nós podemos entender, não aguenta mais o quê? Não aguenta mais por quê? Porque deixou as coisas chegarem ao limite, né? Por que deixou as coisas chegarem ao limite? O que você pode fazer agora? Assumir que não pode, mas é necessário? De que maneira você pode exercer a sua força para vencer esse não, eu não posso mais? Tem uma passagem bíblica do apóstolo Paulo dizendo: suportai-vos uns aos outros. Quando nós levamos para as relações humanas, na convivência, de alguém dizendo a respeito do outro: eu não aguento mais, eu não suporto mais esta pessoa. Suportar é dar suporte. Dar suporte é ajudar. É dar a força que ela precisa para se desenvolver sozinha. Quando suportar uma pessoa é carregar nas costas. Eu suporto. Você dá suporte a ela até atravessar algum momento, até atravessar alguma situação. Os mais fortes devem suportar os mais fracos. É os mais fortes que carregam os mais fracos nas costas. Até esse fraco se fortalecer, até esse fraco poder ganhar forças suficientes para caminhar sozinho. Isso é suportar. Mas quando você diz eu não aguento mais, pode ser um sinal de que você está tentando ir além de suas forças. Está tentando fazer algo a mais do que você normalmente aguentaria, não é? Aí surge aquela questão: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Ao invés de dizer que não pode para esta pessoa a qual você está suportando, você diz ao mundo, diz às pessoas, e começa a se vitimizar de uma coisa que você não seria obrigado a fazer. Você não precisa ir além das suas forças. Você precisa dizer não quando for necessário. Dizer não, não no sentido de negativa, porque você não quer fazer alguma coisa. Dizer não quando não pode. Porque às vezes dizemos não quando podemos, mas dizemos não simplesmente para não atender a pessoa. É dizer não com sinceridade. Olha, eu não tenho força para fazer isso. Não está dentro da minha capacidade de fazer isso. Dessa maneira eu não consigo fazer. E muitas vezes queremos ir além das nossas forças. Por um lado, aplicamos uma força maior e acabamos, em vez de ajudar, prejudicando, como aquele homem que quebrou a janela quando impôs força demais. Se você não entender até onde pode ir, até onde vai suas forças, chegará o momento em que você vai dizer: eu não aguento mais, eu não suporto mais.
É você que tem que entender o limite das suas forças. Você não precisa, não tem a obrigação de dizer sim o tempo todo. É preciso humildade para dizer não. É reconhecer que não pode. Não é? Você conhece o limite da sua força? Você está empregando a força certa para fazer aquilo que foi proposto a você? A gente suporta, mas existe o momento da tolerância. A tolerância tem limite. E nós precisamos saber qual é o limite da tolerância. Desci para ir ao banheiro e no corredor encontrei um colega que estava indo na mesma direção. Quando eu entrei para a porta do banheiro e ele estava ali também indo para o mesmo lugar e eu percebi que ele ia ao banheiro também, aí eu disse, pode ir, vai na frente. Ele olhou para mim e entrou, foi ao banheiro, eu aguardei ele sair para eu entrar também depois. Aí ele me perguntou depois, cara, por que você fez isso? Eu não entendi, eu nunca vi isso, você dá a vez para o outro ir ao banheiro. Eu disse para ele, eu sabia que podia esperar, mas quanto a você,